Você já parou para pensar em quantas vezes ao longo da vida moldou suas atitudes, palavras e até sonhos apenas para ser aceito? Talvez você se lembre de um momento na infância, quando escondeu um gosto ou uma opinião para não ser excluído do grupo. Ou, quem sabe, de uma situação recente no trabalho, em que engoliu um não para evitar conflitos. O desejo de pertencer é humano, como nos ensina Alfred Adler. Mas quando esse desejo se transforma em necessidade, nasce um ciclo silencioso e autodestrutivo, o de viver para agradar os outros. Carl Jung descreveu a persona como a máscara que usamos para nos apresentar ao mundo. Ela é útil até certo ponto, pois nos permite conviver em sociedade. Mas quando a persona se torna nossa única face, corremos o risco de perder contato com quem realmente somos. Você já sentiu que, ao tentar agradar a todos, acabou se afastando de si mesmo? É como se cada elogio fosse um tijolo construindo uma casa que não é sua, e cada crítica uma rachadura que ameaça desmoronar tudo. O livro A Coragem de Não Agradar nos convida a refletir. Será que estamos vivendo a nossa própria história ou apenas interpretando papéis escritos por outros? Quantas vezes você já se pegou dizendo sim quando queria dizer não? Ou sorrindo quando por dentro sentia vontade de chorar? Essa desconexão entre o que mostramos e o que sentimos é o terreno fértil para a angústia, a ansiedade e até a depressão. Adler nos lembra que o sentimento de pertencimento é fundamental para a saúde mental. No entanto, quando buscamos pertencer a qualquer custo, sacrificando nossos valores e desejos, o preço é alto demais. É como tentar preencher um balde furado. Por mais que você se esforce, nunca se sente completo. E, no fundo, a aprovação dos outros nunca será suficiente para preencher o vazio deixado pela ausência de si mesmo. Jung também fala sobre a sombra, aquela parte de nós que reprimimos por medo de rejeição. Ao viver para agradar, empurramos nossos verdadeiros sentimentos, opiniões e desejos para essa sombra. Mas ela não desaparece, apenas se esconde, esperando o momento de se manifestar, muitas vezes através de sintomas físicos, crises emocionais ou explosões inesperadas. Pense em quantas oportunidades você já deixou passar por medo de desagradar. Quantos sonhos engavetou, quantas ideias calou, quantas vezes se diminuiu para caber no espaço que os outros reservaram para você. Viver para agradar é como correr numa esteira. Você se esforça, mas não sai do lugar. E ao final do dia, a sensação é de cansaço e frustração. Mas há uma saída. O primeiro passo é a consciência. Pergunte-se: o que é realmente importante para mim? O que eu faria se não tivesse medo do julgamento alheio? Reconheça as situações em que você age apenas para agradar e questione se isso está alinhado com seus valores. Lembre-se, agradar a todos é impossível e tentar fazê-lo é abrir mão da própria autenticidade. A vida é curta demais para ser vivida no palco dos outros. Você está disposto a tirar a máscara, encarar sua sombra e começar a trilhar o caminho da individuação, como propõe Jung? O processo pode ser desafiador, mas é também libertador. Afinal, a verdadeira coragem não está em agradar, mas sim em ser quem você é, mesmo que isso desagrade alguns. Reflita. Quem é você quando ninguém está olhando? O que te faz vibrar, sorrir, sonhar? O mundo precisa da sua autenticidade, não de mais uma cópia. Está pronto para dar o primeiro passo? Você já sentiu um peso nos ombros ao tentar agradar todo mundo? É um fardo invisível, mas real, que vai se acumulando a cada sim forçado, a cada sorriso ensaiado, a cada opinião engolida. No início parece leve, quase imperceptível,
Mas com o tempo, esse peso começa a afetar sua postura diante da vida, curvando os seus sonhos, diminuindo sua voz, apagando sua luz. Carl Jung nos alerta que, ao viver apenas pela aprovação externa, nos afastamos do processo de individuação, o caminho de nos tornarmos quem realmente somos. É como se, ao buscar o aplauso dos outros, perdêssemos o compasso da nossa própria música. Você já percebeu como, ao tentar agradar, muitas vezes acaba se sentindo vazio, mesmo rodeado de pessoas? O desejo de pertencer, segundo Alfred Adler, é natural e saudável. Todos queremos ser aceitos, fazer parte de um grupo, sentir que somos importantes para alguém. Mas quando a necessidade de aprovação se torna o centro da nossa existência, ela se transforma em prisão. É como viver numa casa de vidro. Tudo que você faz é observado, julgado, avaliado, e, para não decepcionar, você se adapta, se molda, se esconde. O problema é que, ao tentar agradar a todos, você acaba não agradando a si mesmo e, ironicamente, nem sempre agrada aos outros. Afinal, as expectativas alheias são infinitas e, muitas vezes, contraditórias. O livro A Coragem de Não Agradar nos lembra que a busca incessante por aprovação é uma armadilha. Quanto mais você tenta, mais distante fica de si mesmo e da verdadeira felicidade. Pense em quantas vezes você já se pegou dizendo sim para evitar conflitos, mesmo sabendo que isso iria contra seus próprios valores. Ou quantas vezes deixou de expressar uma opinião por medo de ser julgado. Esse comportamento, repetido ao longo do tempo, vai minando sua autoestima, corroindo sua autoconfiança e alimentando a sensação de inadequação. Jung fala sobre a importância de integrar a sombra, reconhecer e aceitar as partes de nós que escondemos por medo de rejeição. Ao negar nossos sentimentos, desejos e limites, criamos um abismo interno. E nesse abismo, cresce a ansiedade, a culpa, a sensação de não pertencimento. Você já sentiu que, por mais que se esforce, nunca é suficiente? Que sempre falta algo para ser aceito de verdade? A verdade é que a aprovação dos outros nunca será suficiente para preencher o vazio deixado pela ausência de si mesmo. Adler nos ensina que o verdadeiro pertencimento começa quando aceitamos quem somos, com nossas qualidades e imperfeições. Só assim podemos construir relações autênticas, baseadas no respeito mútuo e na liberdade de ser. Que tal começar a se libertar desse peso invisível? Experimente dizer não quando for necessário, mesmo que isso cause desconforto. Permita-se discordar, expressar suas opiniões, mostrar suas vulnerabilidades. Lembre-se, quem realmente importa vai respeitar sua autenticidade. E quem não respeita, talvez nunca tenha merecido seu esforço. A vida é curta demais para ser vivida sob o jugo da aprovação alheia. Você está disposto a soltar esse peso e caminhar mais leve, mais livre, mais verdadeiro? O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas também o mais transformador. Você já percebeu como, ao silenciar sua própria voz para agradar os outros, algo dentro de você começa a se apagar? É como se, a cada vez que você se cala diante de uma injustiça ou finge concordar só para evitar conflitos, uma pequena parte da sua essência fosse empurrada para um canto escuro da alma. Carl Jung chamou esse canto de sombra. Tudo aquilo que reprimimos, negamos ou escondemos por medo de não sermos aceitos. A sombra não é necessariamente algo ruim. Ela é composta por sentimentos, desejos e talentos que, por algum motivo, julgamos inaceitáveis. Talvez você tenha aprendido desde cedo que não podia demonstrar raiva, tristeza ou até mesmo alegria em excesso.
Talvez tenha ouvido que certas opiniões ou sonhos eram bobos ou impróprios. E para não desagradar, você foi guardando tudo isso em silêncio, como quem esconde objetos preciosos em um baú trancado. O problema é que, quanto mais negamos a sombra, mais ela cresce. E em algum momento, ela começa a se manifestar de formas inesperadas. Ansiedade, irritação sem motivo, sensação de vazio, dificuldade de tomar decisões. Você já sentiu que, por mais que tente agradar, nunca é suficiente? Que, mesmo cercado de pessoas, sente-se sozinho? Esse é o eco da sombra pedindo para ser ouvida. O livro A Coragem de Não Agradar nos desafia a olhar para dentro e reconhecer essas partes esquecidas de nós mesmos. Ele propõe que a verdadeira liberdade só é possível quando aceitamos quem somos, por inteiro, luz e sombra, virtudes e imperfeições. Não se trata de sair por aí impondo sua vontade, mas de encontrar um equilíbrio saudável entre o respeito ao outro e a fidelidade a si mesmo. Alfred Adler reforça que o sentimento de pertencimento não deve ser conquistado à custa da própria identidade. Pertencer, de verdade, é ser aceito como se é, e não como os outros gostariam que você fosse. Quando você se anula para agradar, o pertencimento se torna superficial, frágil, condicionado. E no fundo, você sabe, não há nada mais solitário do que estar cercado de pessoas e ainda assim sentir-se invisível. Pense em quantas vezes você já deixou de expressar uma ideia criativa, de defender um valor importante, de buscar um sonho apenas para não contrariar alguém. Quantas oportunidades de crescimento foram perdidas por medo de desagradar? Viver para agradar é como andar em círculos dentro de uma gaiola dourada. Parece seguro, mas limita seu voo. Jung nos ensina que o processo de individuação, tornar-se quem se é, exige coragem para encarar a própria sombra. Isso significa reconhecer seus medos, suas inseguranças, seus desejos mais profundos. Significa aceitar que você não é perfeito, e tudo bem. A autenticidade nasce desse encontro honesto consigo mesmo. Que tal começar a dar voz à sua sombra? Experimente escrever sobre seus sentimentos, conversar com alguém de confiança ou simplesmente permitir-se sentir, sem julgamentos. Observe como, ao acolher suas partes reprimidas, você se torna mais inteiro, mais forte, mais verdadeiro. A sombra, quando integrada, deixa de ser inimiga e se transforma em fonte de criatividade, empatia e autoconhecimento. Lembre-se, ninguém pode viver sua vida por você. O mundo precisa da sua autenticidade, não de mais uma cópia. Está pronto para sair do silêncio e deixar sua verdadeira voz ecoar? Você já se perguntou qual é o preço de viver para agradar os outros? Muitas vezes esse custo não aparece de imediato. Ele se acumula aos poucos, como pequenas dívidas emocionais que, um dia, cobram seu valor. Cada vez que você diz sim, querendo dizer não, cada vez que esconde sua opinião ou ignora seus próprios limites, está fazendo um empréstimo de si mesmo e, cedo ou tarde, a conta chega. Carl Jung nos alerta que, ao negar nossa verdadeira natureza, criamos um conflito interno. A persona, aquela máscara social que usamos para sermos aceitos, começa a pesar. O esforço constante para manter as aparências consome energia, gera ansiedade e muitas vezes leva ao esgotamento. Você já sentiu um cansaço que não passa, mesmo depois de descansar? Talvez seja o peso de carregar uma vida que não é realmente sua. O livro A Coragem de Não Agradar traz uma provocação poderosa. Será que você está disposto a pagar o preço da autenticidade? Ser autêntico pode significar perder a aprovação de algumas pessoas, enfrentar críticas ou até mesmo lidar com rejeições. Mas em troca, você ganha algo muito mais valioso: a paz de ser quem você é. Não é fácil, mas é libertador.
Alfred Adler nos lembra que o sentimento de pertencimento saudável só é possível quando existe respeito mútuo. Se você precisa se anular para ser aceito, esse pertencimento é ilusório. É como tentar encaixar uma peça de quebra-cabeça no lugar errado. Por mais que force, ela nunca se ajusta de verdade. E ao insistir nisso, você acaba se machucando. Pense em quantas vezes você já se sentiu frustrado, ressentido ou até mesmo irritado com pessoas próximas simplesmente porque não conseguiu expressar seus verdadeiros sentimentos. Esse acúmulo de emoções não ditas pode se transformar em mágoa, afastamento e até doenças físicas. O corpo fala aquilo que a boca cala. Quantas dores você carrega que, na verdade, são um reflexo de uma vida vivida para agradar? Jung fala sobre a importância de integrar a sombra, de aceitar nossas imperfeições e limitações. Quando você se permite ser humano, com erros e acertos, abre espaço para relações mais verdadeiras. Não é preciso ser perfeito para ser amado. Aliás, é justamente na vulnerabilidade que nascem os vínculos mais profundos. O medo de desagradar é muitas vezes um reflexo de experiências passadas. Talvez você tenha sido criticado, rejeitado ou até mesmo punido por ser diferente. Mas é importante lembrar, o passado não define o seu futuro. Você pode escolher, a partir de agora, construir uma nova história. Uma história em que sua voz tem valor, seus limites são respeitados e sua autenticidade é celebrada. Que tal começar a praticar pequenas doses de autenticidade no dia a dia? Experimente dizer o que pensa, expressar seus sentimentos, estabelecer limites claros. No início, pode ser desconfortável, mas com o tempo, você vai perceber que as pessoas que realmente importam vão respeitar e admirar sua coragem. E aquelas que se afastarem, talvez nunca tenham enxergado quem você realmente é. A vida é curta demais para ser vivida à sombra das expectativas alheias. Você está disposto a pagar o preço da autenticidade para conquistar a liberdade de ser você mesmo? Lembre-se, o maior custo é negar a si mesmo. Escolha ser fiel à sua essência, mesmo que isso signifique desagradar alguns. No final das contas, a única aprovação que realmente importa é a sua. Você já imaginou como seria sua vida se pudesse ser plenamente você, sem medo de julgamentos? Carl Jung chamou esse processo de individuação, o caminho de se tornar quem realmente se é, integrando todas as partes da sua personalidade, inclusive aquelas que você aprendeu a esconder para agradar os outros. A individuação não é um destino, mas uma jornada contínua de autoconhecimento, aceitação e coragem. No início, esse caminho pode parecer solitário. Afinal, ao tirar a máscara da persona, você pode se deparar com inseguranças, dúvidas e até mesmo com a resistência de quem se acostumou com a sua versão adaptada. Mas aos poucos, você começa a perceber que a verdadeira conexão só é possível quando você se mostra por inteiro. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ser real. Alfred Adler nos lembra que o pertencimento saudável nasce da autenticidade. Quando você se permite ser quem é, atrai pessoas que se conectam com sua essência e não com uma imagem fabricada. Relações verdadeiras se constroem na base do respeito mútuo, da vulnerabilidade e da aceitação das diferenças. Você já percebeu como é libertador estar com alguém diante de quem não precisa fingir? O livro A Coragem de Não Agradar propõe um exercício poderoso. Pergunte-se, todos os dias, o que eu realmente quero e o que é importante para mim. Ao responder com honestidade, você começa a tomar decisões mais alinhadas com seus valores e desejos. Isso não significa ignorar o outro, mas encontrar um equilíbrio saudável entre o respeito ao próximo e a fidelidade a si mesmo. O processo de individuação exige coragem para enfrentar a sombra
reconhecer as próprias limitações e celebrar as próprias qualidades. Significa aceitar que você não vai agradar a todos, e tudo bem. A busca pela aprovação universal é uma ilusão que só gera sofrimento. Quando você se liberta dessa necessidade, descobre uma força interior que talvez nem soubesse que existia. Pense em quantas oportunidades de crescimento você já deixou passar por medo de desagradar. Quantos sonhos adiou, quantas ideias engavetou, quantas vezes se calou para não contrariar alguém. Agora, imagine como seria sua vida se a partir de hoje você começar a dar pequenos passos em direção à sua autenticidade. Que portas poderiam se abrir? Que relações poderiam se transformar? Jung nos ensina que a individuação é um processo de integração, unir luz e sombra, razão e emoção, desejo de pertencer e necessidade de ser único. É um convite para viver de forma mais consciente, assumindo a responsabilidade pelas próprias escolhas e construindo uma vida com mais sentido e propósito. Que tal começar hoje? Escolha uma situação em que você costuma agir apenas para agradar e experimente agir de acordo com seus verdadeiros sentimentos. Observe como se sente. Talvez surja desconforto, talvez venha alívio. O importante é dar o primeiro passo, por menor que seja. A cada escolha autêntica, você se aproxima mais de quem realmente é. Lembre-se, o caminho da individuação não é fácil, mas é profundamente recompensador. Ao se permitir ser você mesmo, você inspira outros a fazerem o mesmo. O mundo precisa de pessoas autênticas, que tenham coragem de viver sua verdade. Está pronto para trilhar esse caminho? Chegamos ao final desta jornada reflexiva e talvez você esteja se perguntando: por onde começar a mudança? A resposta está em um passo de cada vez, com gentileza e coragem. Viver para agradar os outros é um ciclo que se alimenta do medo. Medo de rejeição, de solidão, de não ser suficiente. Mas, como vimos com Jung, Adler e nas páginas de A Coragem de Não Agradar, a verdadeira liberdade nasce quando você escolhe ser fiel a si mesmo, mesmo diante do risco de desagradar. Olhe para sua história com compaixão. Reconheça que, em muitos momentos, agradar foi uma estratégia de sobrevivência, uma forma de buscar amor e aceitação. Não se culpe por isso, mas agora, com mais consciência, você pode escolher um novo caminho. O autoconhecimento é a chave que abre a porta da autenticidade. Quando você se permite olhar para dentro, integrar sua sombra e valorizar sua individualidade, começa a construir uma vida mais leve, significativa e verdadeira. Lembre-se das palavras de Jung: aquilo a que você resiste, persiste. Negar sua essência só prolonga o sofrimento. Integrar suas partes rejeitadas é um ato de coragem e amor próprio. Adler nos lembra que pertencimento real só existe quando há respeito mútuo. E isso começa pelo respeito a si mesmo. O livro A Coragem de Não Agradar reforça: a felicidade não está em agradar a todos, mas sim em viver de acordo com seus próprios valores. Pratique a autenticidade em pequenas ações diárias. Diga não quando necessário, expresse suas opiniões, permita-se errar e aprender. Cerque-se de pessoas que respeitam sua verdade e incentive outros a fazerem o mesmo. A cada escolha autêntica, você fortalece sua autoestima e constrói relações mais profundas e verdadeiras. Se sentir medo, lembre-se: coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. O mundo precisa de pessoas que tenham a ousadia de ser quem são, que inspirem pelo exemplo, que mostrem que é possível viver com integridade e alegria. Você não está sozinho nessa jornada.
Muitos já trilharam esse caminho antes e muitos ainda trilharão. Sua história pode ser inspiração para outros. Que tal começar agora? Escolha um pequeno gesto de autenticidade para praticar hoje. Pode ser uma conversa honesta, um limite estabelecido, um sonho resgatado. Compartilhe sua experiência. Inspire outras pessoas a também romperem o ciclo de viver para agradar. Juntos, podemos criar uma cultura de respeito, empatia e autenticidade. Se este vídeo fez sentido para você, curta, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos reflexivos e motivacionais. E se quiser se aprofundar, confira os materiais complementares na descrição. Lembre-se, a coragem de ser você é o maior presente que você pode dar ao mundo e a si mesmo. Finalizo com uma pergunta. Quem você escolhe ser a partir de agora? O protagonista da sua própria história ou um personagem no roteiro dos outros? A decisão é sua. E eu acredito na sua coragem.